Segunda-feira teremos Botafogo versus Atlético de Madrid. Após a grande vitória do Botafogo diante do PSG, um jogo que ninguém acreditava, um jogo no qual todo mundo te dava como perdido para o time do Botafogo. O Botafogo foi lá, conseguiu a vitória, o que enche o time de moral. Mas o Botafogo tem uma final agora realmente contra o Atlético de Madrid, no qual o Botafogo pode jogar até pelo resultado de empate para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mas a gente sabe que independente do Botafogo ter vencido o PSG, agora é uma partida completamente diferente, um time que pensa jogo diferente, então é mais um desafio para o Botafogo e eu acho sim que o Botafogo tem condições de vencer o Atlético de Madrid, que seria também um baita de um resultado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu acho que o técnico Renato Paiva vai montar esse time do Botafogo para o duelo diante do Atlético de Madrid. Será que ele vai manter a estrutura com tripé de volante? Será que ele vai tirar um dos volantes e vai voltar com um atacante, um centroavante? Será que vai voltar o Mastriani para o time titular? É isso que eu vou tentar te mostrar no vídeo de hoje. Vem comigo! Então galera, estou aqui com as prováveis escalações de Botafogo e também Atlético de Madrid. E eu acredito que o técnico do Botafogo, Renato Paiva, pode ter a ideia de manter esse tripé de meio campistas para o jogo contra o Atlético de Madrid, visando ter um pouco mais a posse de bola e ao mesmo tempo continuar mantendo uma pegada de marcação. Apesar de, claro, o time do PSG é muito melhor do que o time do Atlético de Madrid, são times que jogam de formas diferentes e tem contextos diferentes de partidas. O Atlético de Madrid, o próprio Simeone já falou que é uma final para o Atlético de Madrid, porque eles sabem que precisam dessa vitória se quiserem se classificar para a próxima fase, porque eles sabem que precisam da vitória para tentar se classificar para a próxima fase. Bom, eu acho primeiro que o time aqui do Botafogo vai jogar com o John no gol, a dupla de zaga do Botafogo vai ser Jair e Alexander Barbosa, nas duas laterais o Botafogo deve manter o Vitinho e o Alex Telles, e no meio de campo a expectativa é da manutenção desse tripé que funcionou muito bem contra o PSG, com Marlon Freitas, Gregory e Alan. E aí o Botafogo tendo aqui como seus dois meias para trazer um pouco mais de criatividade, conseguir prender a bola até pelos lados do campo, o Arthur e o Savarino, e o Igor Jesus jogando no comando de ataque. Ele mudou, né, porque ele estava jogando mais em um 4-4-2 com a dupla de centroavante. Ele jogava com o Mastriani como centroavante, ele até tem opções melhores do que o Mastriani, ele tem o Arthur Cabral, ele tem o Joaquim Correa, mas eu acho que ele vai manter o Alan, até porque o Alan jogou muito bem e você não vai tirar um cara que jogou tão bem assim, a partida que fez grandiosa o time do Botafogo. Esses caras estão com muita confiança. Já pelo lado do Atlético de Madrid, muitas vezes o Atlético de Madrid joga com a linha de 5 atrás. Outras vezes também o time do Atlético de Madrid pode se desenhar em um 4-4-2. Até quando eu acho que o Atlético de Madrid vai tentar, como eles vão tentar atacar mais, ter mais opções de ataque, pode ser que eles venham realmente nesse 4-4-2. O Atlético de Madrid joga com Oblak e Llorente na lateral direita, Jimenez e Lenormand formando a dupla de zaga, Galan jogando aqui na lateral esquerda, né, do time do Atlético de Madrid. E aí você tem o Simeone jogando em uma das pontas, ele troca bastante de lado, pode jogar tanto na esquerda, pode jogar na direita. Você tem o Depou e o Coque jogando aqui no meio de campo do time do Atlético de Madrid. E você tem o Barrios também, que também é um meio campista, é um jogador de meio de campo, é um jogador que fecha espaços, é um volante que tem bastante mobilidade. E aí você tem o Griezmann e o Julián Álvares aqui no comando de ataque, ou ele também pode jogar com Sorloth no lugar de um desses atacantes. O único que não sai é o Álvares. O Griezmann já bancou no último jogo para o Sorloth, por mais que eu acho até que tenha sido questão de cansaço e tudo mais, mas eu acho que o Griezmann retorna para esse jogo. Jogadores que se destacaram, Barrios é muito bom jogador, esse espanhol. O Coque é um cara de bastante controle de meio de campo, depois também é um jogador de muito controle de meio de campo, e o Botafogo tem que ficar muito esperto no Simeone, que é um jogador de extrema velocidade e força física. É aquele jogador que tem 2, 3 pulmões e que tem vencido duelos no 1 contra 1, vencido duelos por meio de dribles de velocidade. Então é para o Botafogo ficar esperto. Como o Atlético de Madrid vai tentar pressionar o Botafogo, vai deixar espaços atrás também, e aí o Botafogo tem que saber explorar. Essa dupla aqui de zaga do Atlético de Madrid eu acho lenta, eu acho pesada. Jimenez e Lenormand. O próprio Galan, eu acho que o Arthur pode levar vencer alguns duelos contra esse jogador aqui do Atlético de Madrid.
Botafogo provavelmente não vai ficar jogando só atrás como foi em boa parte do jogo contra o PSG, porque era um jogo que exigia aquilo do Botafogo. Contra o Atlético de Madrid, eu já acho que o Botafogo pode tentar jogar mais. Então você deve ter um Botafogo em muitos momentos formando uma estrutura de ataque, com o Marlon Freitas aparecendo um pouquinho mais aqui por dentro na hora de atacar, quando o Botafogo tiver com a posse de bola. Você pode liberar os seus dois laterais, deixar o Gregory mais como um fixo ou o Alan como um fixo e subir um dos outros volantes também. Você ter os seus dois laterais apoiando, você tendo aqui essa estrutura desse tripé para dar mais liberdade para os laterais do Botafogo. Então eu acho que é um jogo que o Botafogo também vai tentar jogar. Não vai entregar a bola somente para o Atlético de Madrid, por mais que possa fazer isso, porque o Botafogo tem uma vantagem boa. Mas o Botafogo vai tentar jogar porque tem qualidade para encarar esse time do Atlético de Madrid. Os maiores perigos do Atlético de Madrid são o Julián Álvares. Esse cara aqui é letal demais no ataque, é para ficar esperto, porque tem velocidade, tem força e tem finalização, tem bate pro gol. O Griezmann, que é um baita de um talento, por mais que não esteja jogando bem atualmente. E esse Simeone aqui é chato, cara. Por qual lado do campo ele estiver, tem que tomar de conta dele. O meio de campo do Atlético de Madrid também sabe jogar, depois para muito jogo. A gente sabe que é um cara muito experiente, é um jogador que provoca, é um jogador que é aquele típico meio campista argentino. E esse Barrios tem um talento absurdo também no meio de campo. Então, o Botafogo venceu um grande duelo contra o PSG, mas tem que entrar com o dedo ligado na tomada, ligadíssimo para esse jogo contra o Atlético de Madrid, para sair com a vitória, ou quem sabe, o empate também, não tá de mau tamanho. O importante é o Botafogo se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Ou ele poderia colocar novamente mais um centroavante e formar o Botafogo jogando em um 4-4-2, como ele já utilizou em muitos momentos nessa temporada. Ficaria mais espelhado, né, com o time do Atlético de Madrid, que eu acredito que pode também se comportar nesse 4-4-2 em alguns momentos, ou em um 4-3-3 também pode jogar esse Atlético de Madrid, adiantando aqui o Simeone para jogar ali mais à frente. Mas 4-4-2 é uma alternativa aqui também para as duas equipes. E você, se fosse o Renato Paiva, jogaria com Alan de volante, colocaria mais um centroavante no time, colocaria mais um meio campista no time, também é uma opção. Eu acho que ele vai fazer a manutenção aqui do Alan no time titular do Botafogo. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!